Senhores e senhoras, paz e bem, uma boa noite a cada um de vós. Nós, os encarnados, como também os maiores os desencarnados. É com grande alegria assim que aqui retornamos à cidade de Barueri, bem próxima da minha cidade natal, Osasco, nesta sexta-feira, a qual, da metade da tarde para agora, deu uma esfriada, mas está tudo certo, estamos no inverno. E agradeço sinceramente do fundo de minha alma pelos esforços que estejam empreendendo assim para aqui estarem buscando suas reformas íntimas. Caros, se tem alguém ainda que não me conheça, levanta a mão. Tá ótimo, então vou colocar aqui mais ou menos 50%, de 40% a 50%. Rapidamente apresentar-lhe. Vou fazer, na verdade, 45 anos, nasci no ano de 1981, ano esse, a qual Chico Xavier concorreu ao Prêmio Nobel da Paz, não ganhou caríssimos para o mundo, mas ganhou para o universo, sim, cumprindo com a sua obrigação reencarnatória e convidando-nos para que nós as compramos em nossa individualidade. Natural de Osasco, como tem o hábito de dizer, espírita desde berço, passando por todas as atividades, desde a evangelização infantil até os cursos e alguns trabalhos que ainda estou vinculado em algumas casas espíritas, principalmente no campo mediúnico, no campo das exposições evangélicas. Estou aí praticamente desde fevereiro do ano de 2024, assim sendo, computando-se há praticamente 2 anos e 4 meses, com mais de 250 exposições já gravadas. No final, inclusive, convidá-los para que se inscrevam no canal do YouTube e com uma alegria sempre de buscar estar acompanhado com os amigos que estão em comprometimento reencarnatório desta oportunidade, século XXI, terceiro meio. Quero sempre buscar trazer o melhor dentro da minha pequenez, humildade e simplicidade que devemos as construir toda vez que queremos vivenciar o cristianismo vivo, a nossa querida terceira revelação, ou consolador prometido, a doutrina dos Espíritos. Caríssimos, então, dentre essas informações iniciais, hoje eu vou convidá-los para que nós possamos acompanhar um capítulo e respectivos itens de uma das obras que eu mais gosto de trabalhar, da codificação kardeciana. E por quê? Porque não só o conteúdo é de fácil acesso à nossa compreensão, aos nossos raciocínios, como também, e consequentemente, Deus colocar-nos em prática sempre quando daqui saímos do Cefa, quando aqui estamos em sua estrutura física. Obra essa intitulada O Evangelho segundo o Espiritismo, sim, conhecida por nós em sua primeira edição, publicada lá em abril de 1864, e estaremos praticamente ali no meio da roda, já que vamos estar no capítulo 18. Ele é composto de 28 capítulos. Os itens caríssimos serão de 6 a 9. E como é o título deste capítulo, muitos os chamados e poucos os escolhidos, caríssimos, vindo ao encontro da missão que o irmão há pouco nos viu, intitulada, sinceramente, Meditações Diárias do Espírito da Luz, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier. E veremos que ao longo deste material, sim, há de estar atrelado, mostrando-nos que nada é aberto ao acaso. Os itens caríssimos estão dentro dessa proposta deste slide mestre, a qual trazemos um meio Rabi da Galileia com a ajuda da inteligência artificial, de uma imagem livre em movimentação, para que tragamos em essência divina e busquemos a cada dia que passa a vivenciar o seu evangelho de luz. Assim sendo, caríssimos, basta dizer Senhor, Senhor. É o que este capítulo e respectivos itens convidaram-nos a para uma reflexão mais ampla, aos que já tiveram a oportunidade de estudar essa obra ou os que estão tendo contato pela primeira vez com ela. Gosto também, caríssimos, de sempre a uma temática da codificação, trazer uma ou mais passagens da segunda revelação do Novo Testamento do Cristo. E por que não dizer de uma ou mais obras das que nós as conhecemos como complementares pós-codificação kardeciana, a partir do século XX, século XXI, do meio de Chico Xavier, de Mauro Beira e outros mais. Assim sendo, porque já nesses minutos iniciais não trazemos o nosso querido Mateus, onde ali no seu capítulo 7, versículo 21, ele vai nos recordar aquilo que nós já temos em nossas mentes, mas estamos vivenciando em nosso dia a dia. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus,
entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E como entrar a este céu, caríssimos? Seria as oportunidades evolutivas de ascensão que possamos as construir de baixo para cima, de dentro para fora, onde quer que nós estejamos, humildade, simplicidade, a qual, inclusive, nesta obra, convida-nos lá no capítulo 3, item 4, na escala progressiva dos mundos habitados, a acelerarmos esse processo para que, enfim, vivenciemos a regeneração, já que estamos no final de provas e expiações. É isso que Emmanuel ficou de Miranda, Joana de Ângeles e tantos outros mais irmãos espirituais nos trouxeram nestes 2 últimos séculos. É o que há de nos convidar esta proposta agora de Mateus. É imprescindível que sejamos os construtores, os artífices da nova terra. Somos e devemos ser esses agentes transformadores. Recordemos o que nos disse aqui este capítulo, sinceramente, de André Luiz, em Meditações Diárias. Mas não é fácil, caríssimos, porque existem as tentações do mundo, existem as mazelas que por nós mesmos foram construídas nas reencarnações pretéritas e que hoje, no agora, no presente, devamos as trabalhá-las, as construí-las, potencializando-as, mas agora podendo. Já comigo, Rabi afirmou-nos que o plano de lei viria a comida obrigatória. Assim sendo, esforçarmos-nos para que sejamos pessoas melhores e um dia busquemos acelerar ainda mais esse processo de, quem sabe, por que não dizer, saindo deste ordem, daqui uns anos, décadas, vós sois deuses. Vós podeis fazer tudo isso que eu fiz e muito mais, até que não se seguir no meio com a vida da Galileia, para que nós em espírito engrandecêssemos pelos nossos esforços individuais por meio das sucessivas reencarnações. Estamos assim agindo, caríssimos, em conscientização nestes minutos iniciais. Olha quantas informações já nos convidam a essa reconstrução consciencial, a qual está sendo permitida neste momento pelas instruções recebidas dos amigos espirituais. Esforçarmos-nos, sim, e vamos junto com a cúpula espiritual aqui do Cefa em Barueri, junto com os esforços dos trabalhadores aqui encarnados, fazer valer a pena toda vez que aqui da porta para dentro nós adentramos, para que sejamos pessoas melhores. Então fica esse convite no nome de Mateus, as nossas consciências, o que queremos mesmo, de onde nós viemos e o que estamos fazendo aqui, e já estamos tendo objetivos vindouros, posteriores, para que definitivamente não vivenciemos mais dor, corrupção, mentira, fome e tantas mazelas que o mundo ainda vivencia em prejuízo de si mesmo, porque também disse o meio Rabi, o plano de lei vem a comida obrigatória, façamos ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. É o grande convite desta proposta inicial, a qual estamos vinculados com certeza absoluta a cada um de nós, porque estamos nos esforçando a convite de Mateus para que venha valer a pena não apenas dizer que eu sou cristão, nós somos cristãos e espíritas, mas em vivenciarmos no nosso dia a dia, dentro de nossas possibilidades e limitações. Quais são os tópicos que poderíamos aqui reavaliar acerca do que devemos estar empreendendo e potencializando, caríssimos, no nosso dia a dia? A simplicidade nas tarefas do bem. Olha só os recados que a irmã Judite há pouco nos passou, que são ali nos convidando para que no campo do voluntariado, no campo dos trabalhadores, estejamos integrados, para que sejamos melhores e vivenciemos o doar de corpo e alma, não por obrigação, mas pelo prazer de ser útil aos mais necessitados. Dedicação no trabalho, não apenas ao profissional, aonde quer que nós estejamos. Basta que empreendamos um tempo para uma ou mais situações, é um tipo de trabalho, ou não é? Não é trabalho ficar na ociosidade mental ou física, isso não é trabalho. Prejudicar-nos apenas a nós mesmos. Então vamos prestar atenção se nós estamos quites com esta consciência de aperfeiçoar estas possibilidades acessíveis a cada um de nós. Desapego das coisas materiais, precisamos vivenciar dentro de uma proposta reencarnatória com os bens materiais, mas com equilíbrio. Também disse o Rabi,
não acumuleis tesouros aonde os ladrões possam roubar ou as traças possam corroer. Então, quanto mais nós venhamos a empreender, conquistar, distribuindo aos mais necessitados, para que não nos arrependamos e voltando para o mundo espiritual em dando satisfação apenas e somente às nossas consciências do que deveríamos ter feito e não arriscava e não fizemos, e em não fazendo como deveríamos ter feito, pedimos para voltar para onde mesmo? Para o mergulhar de uma nova vestimenta carnal, masculino, feminino, não importa, nesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai. Somos eternos alunos do universo, caríssimos, importante e esforçados de baixo para cima, de dentro para fora, em prol dos mais necessitados. Fidelidade ao Evangelho de Jesus, a codificação carnelina, as obras comunitárias, a consciência de que cada um de nós aqui está em um degrau evolutivo moral e intelectual. Cada cabeça é uma sentença, o mundo não é assim, cabeças. Nem podemos nos afirmar originários aqui deste orbe, na nossa querida essência gaia do planeta Terra, que são os nossos irmãos que estão em seus desafios existenciais. Então, antes de julgarmos a outrem, julguemos o que nós estamos fazendo para melhorarmos a cada dia que passa, para que nós tenhamos essa fidelidade mais límpida e cristalina, concisa nas nossas obrigações. Sentir prazer em servir, acabamos de falar. Pregar com os bons exemplos, porque teoria. Qualquer pessoa pode vir aqui à frente ou em qualquer canto deste homem, desde que estude, memorize, decore e outras mais denominações que nós as conhecemos no campo encarnatório. Isso é fácil, basta que esforcemos para tanto agora, da porta para fora, é o grande desafio essencial e consciencial de cada um de nós, a qual nossos mentores individuais, a cúpula aqui do Cefa, desejamos que nós nos melhoremos. Um dia poderemos escorregar, cair, mas reconstruir-nos no dia posterior, desde que esforcemos para tudo, desde que conectemos em consciência divina com esta casa e com os nossos mentores individuais. Dominar os vícios, defeitos e imperfeições nossos, como também em respeito de outrem, porque todos nós estamos aqui, nestes pouco mais de 8 milhões de seres encarnados, desafiando-nos para que sejamos pessoas melhores. Não é fácil, mas reconstruir-nos com a possibilidade de bondade, simplicidade e saber que somos eternos alunos do universo. Renunciar a privilégios, fama e prazeres transitórios da vida material, porque o que é do campo físico de terceira dimensão, de uma fisicalidade, materialidade, caríssimos, aqui fica. Levaremos para o mundo espiritual, para a nossa eternidade, até que atingimos a condição de criaturas, na condição de perfeição relativa, o conhecimento, a expansão de consciência e, consequentemente, a oportunidade de ter sido úteis em maior escala, de uma forma ampla, macro, coletiva, que é a caridade, a fraternidade, que transformarmos em pessoas vigorosas. É o feixe deste tópico. E pergunto, caríssimos, alguns destes tópicos estão inacessíveis aos nossos pensamentos e atos que vimos a concretizá-los e mais, a potencialidade. Porque isso significa que cada um de nós aqui, um ou mais aqui já está desenvolvido para o seu próprio benefício, porque dando que se recebe afirmamos o meio Rabi da Galileia. Vamos nos esforçar, caríssimos. Assim, não basta conhecer a lei de Deus apenas e tão somente, lógico que não. Credenciado apenas por palavras, dirigir preces e não agir de acordo com esta lei. Dificilmente eu não me recordo de uma das informações transcendentes dos espíritos amigos atualmente que trabalham em prol da luz. Não basta que não façamos o mal imprescindível que construímos bem caríssimos. Não fazer o mal, mas não estar fazendo bem, não significa o que? As nossas consciências de cristãos e espíritas estarmos o que? Parciais com os nossos compromissos reencarnatórios individuais. É o que nos diz aqui o convite a este tópico. E está dentro do que estamos buscando neste momento desenvolver para a potencialidade deste capítulo 18, itens 6 a 9, que nós estamos trabalhando. São cristãos esses que honram através de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam o altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez
pergunta, nós sabemos que nós temos essa resposta. Então, que não hajamos como estes que ainda infelizmente agem. Mas não julguemos para que não sejamos julgados, também assim afirmou, nos convidou, nos uniu, o Rabi da Galileia. Sabem por que, caríssimos? Porque graças a sermos bem-aventurados pelo véu do esquecimento, ao inscrito acoplarmos em um novo corpo físico, não sabemos o que nós fizemos no passado, há milênios e milênios atrás. Então, como julgar estes que ainda estão em ignorância, em ausência de expansão de consciência, sim, nós podemos ter feito ainda pior, de forma ampla e macro, em desfavor de uma coletividade, de um país ou mais. Por isso que o Rabi foi, é e sempre será cirúrgico, proporcionando-nos o remédio amargo mais salutar para que lapidemos em espírito. Sim, lapidarmos desde que esforcemos para tanto. O Evangelho, percebem, caríssimos, é simples, é tranquilo da nossa compreensão, porque está atrelado ao nosso dia a dia, em pensamentos e hábitos que devemos os concretizá-los. Mas, se vem ao convite de uma reflexão mais ampla, é porque algo a mais devemos entender do que assim espera o espiritual dessa casa e os nossos mentores individuais. Então, que este ponto de interrogação dessa pergunta fique em nossas consciências e jamais reincidamos em erros do pretérito que nós não queremos neste presente, mas os reincidimos. São seus discípulos estes que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes. Novamente, mais uma pergunta dentro destes 3 itens que nós estamos trabalhando. Vem ao encontro do raciocínio aqui construído em minutos anteriores. Então, que possamos estar atentos. Ouvidos ouvir, olhos de ver, e principalmente mãos de agir onde quer que nós estejamos. Não, lógico que não, porque a semelhança das formas podem impor-se aos homens, aos seres encarnados, mas não a Deus, tampouco aos espíritos que trabalham em prol da construção da luz na estrutura física deste orbe para o novo estágio evolutivo de regeneração, como também para os seres em experiência evolutiva, o reino mineral, o reino animal, o reino vegetal, e por que não dizer o primeiro reino ao qual todos nós, sem exceção, um dia passamos também por termos sido criados simples e ignorantes, centelhas divinas da estaca zero, que é o reino mineral. Caríssimos meninos e meninos, conscientes ou não, estamos buscando as nossas ascensões espirituais e que momento ímpar que nós estamos passando para que aceleremos esse processo. Apenas e principalmente depende de nós. Lembra que eu falei, recordando Jesus, todos nós somos Deus escolhendo fazer tudo isso que Ele fez, o meio Rabi e muito mais. Vamos ao convite deste capítulo 18, itens 6 ao 9, e esforçarmos um pouco mais, caríssimos. Nossos atos e pensamentos representam o que existe no nosso íntimo, o que foi construído por cada um de nós por meio das sucessivas reencarnações. É o que nos está afirmando até o presente momento o Evangelho segundo o Espiritismo. Assim sendo, caríssimos, não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões, que muitas vezes podem ser inócuas, se não a estejarmos as colocando em prática, porque é o exemplo que transformarmos-á em pessoas melhores, dando oportunidade, como também há pouco disse, dos ainda não minimamente despertos possam se reconstruir-se, serem úteis, engajarem-se em alguma proposta de estudo e de da caridade, da fraternidade, não necessariamente adentrando a uma porta de uma casa espírita e outras religiões espiritualistas, não. Basta que seja útil, basta que cumpra os 2 mandamentos transcendentes a qual Jesus resumiu os 10 mandamentos da primeira revelação de Moisés. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Caríssimos, quem é mesmo nosso próximo? Acabei de falar. Desde o princípio a gente fica lá no reino mineral. Para nós que estamos no reino ou mineral. É um desafiante reconstruirmos consciencialmente em bem agir, em ser útil ao universo de possibilidades da caridade e da fraternidade. Mas o convite que vem ao encontro dessa nossa proposta de raciocínio. A única via que está aberta para alcançar essa graça em sua presença é a da prática sincera do amor e da caridade.
vir ao encontro de tudo que falamos até o pesado domingo. Então vamos nos esforçar para que faça valer a pena essa nossa encarnação, para que não arrependamos consciencialmente ao retornarmos ao mundo espiritual, porque o intercâmbio entre mundos caríssimos, acreditem, está de forma muito séria. Tanto alguns já se deslocaram para orbes em estágios evolutivos de mundos primitivos, ou em estágios evolutivos de provas e expiações em seus degraus iniciais e ou intermediários, ou também a enxertia de seres de outras constelações, diga-se de passagem, aqui no nosso orbe, para que possam nos auxiliar por serem mais evoluídos moral e intelectualmente como nós. Caríssimos, atrás aqui do nosso auditório principal existe uma biblioteca. Raras são as vezes que aqui não convido os caríssimos que estão presentes em um bate-papo fraterno para que estudem a quadrilogia do querido Divaldo Pereira Franco, do nobre espírito Manuel Filomeno de Miranda, intitulada Transição Planetária, assim, uma quadrilogia, 4 obras. Ali onde Manuel Filomeno de Miranda vem nos afirmar que lá da constelação das Pleiades, do sistema quádruplo de planetas de Alcione, a convite do meio Rabi da Galileia, esses seres mais evoluídos, aqui estão aportando por meio da reencarnação desde a década de 70. Outros mais irmãos espirituais afirmam que até o ano de 2030 existe uma programação para que encarnem-se aqui no nosso orbe espíritos de luz na casa de 1 milhão de espíritos. Caríssimos, imaginemos 1 milhão de Chico Xavier espalhado nesse orbe, 1 milhão de Divaldo Pereira Franco. Se um fez a diferença, quiçá em grande quantidade. Olha, porque o amigo Rabi afirmou que estaria conosco até o final dos tempos, e assim ele está. Não precisa reencarnar-se, caríssimos. Devamos o vivenciá-lo em tudo que ele nos deixou como ferramenta. Reencarnar para quê? Para ele chegar em nossas consciências e dizer: o que mais quereis, queridos irmãos e irmãs? Se tudo deixei ao vosso dispor, para que cresçam, ascendam em uma oportunidade evolutiva, de baixo para cima, de dentro para fora, de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada, de preferência no anonimato, dando apenas e tão somente satisfação aqui mesmo aos nossos mentores espirituais, que eu levo a nossa consciência do bem agir, que eu levo ainda da fonte criadora com Deus. Parece fácil, né, caríssimos, esses pontos, mas é desafiante os vivenciá-los, os praticá-los no nosso dia a dia. É o grande convite que nos trouxe aqui este tema, a qual sim é acessível às nossas consciências, e vamos nos esforçar para que eles façam valer todas as vezes que aqui nós estejamos no serva, porque nunca saímos igual do que quando aqui adentramos, ainda aqui a semente que nos foi plantada em nossos espíritos imortais não esteja ainda eclodindo em benefício dos mais necessitados, mas o dia eclodir-se-ão, desde que permitamos para tanto ser úteis ao universo. As palavras de Jesus sim são eternas, porque são a verdade da fonte criadora, Deus. O ser mais importante, mas evoluído que aqui passou até o presente momento, concordam, caríssimos, não são somente a salvaguarda da vida celeste, da nossa ascensão espiritual, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Disse-me, caríssimos, onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, eis que ali há de estar. Disse também, caríssimos, que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém há de ir ao Pai, se não for pelos seus exemplos aqui em aproximadamente 33 anos de vida física, em uma única encarnação, vivenciarmos e exemplificarmos para a nossa posteridade, para a nossa eternidade. Sim, levaremos esse querido ser transcendente que nem originário é deste sistema solar para as nossas eternidades. Vamos dar-nos as mãos espirituais e vamos nos auxiliar reciprocamente para que caminhemos junto a esse capítulo 18, item 6 a 9, que está nos convidando a nossa reconstrução consciencial. Lógico, vamos nos esforçar e conseguiremos. É um grande convite que esta casa nos faz toda vez que de portas abertas ali está as nossas oportunidades evolutivas. Caríssimos, já vim aqui de domingo, então nos 7 dias da semana essa casa está aberta. Não haveremos de dar desculpa quando voltarmos para o mundo espiritual de que não tínhamos a oportunidade do conhecimento, não tínhamos as ferramentas para que fôssemos mais úteis ao universo. Não basta dizer Senhor, Senhor, é o título que nós estamos trabalhando, 6 a 9, de muitos os chamados e poucos os escolhidos. Eis porque todas as instruções humanas, políticas e sociais, como também religiosas,
que se apoiarem nas suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a terra e não sobre a areia. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Sim. Sim, irmã, é verdade. Eu sou um pouco ansioso e o tempo está muito sério, mas eu tenho que me melhorar. É verdade. Sim. Tá bom. Eu agradeço a sugestão. Muito obrigado. Obrigado, irmão. Que Jesus nos abençoe. A força. Obrigado. Obrigado. Que Jesus nos abençoe, irmão. Obrigado pelos conselhos e nos caminhos para você, seguindo a princípio. Muito obrigado por você. Sim. Sim. Tá ótimo. Eu agradeço, irmão. Muito obrigado pela sugestão. Agradeço muito. Muito obrigado, irmão. E a irmã espiritual, ou irmão espiritual, porque eu não estou enxergando neste momento, cabeça, está corretíssima, porque no campo das intuições, muitas vezes, devido ao tempo, nós nos envolvemos a certo ponto que nós queremos trazer o material de forma integral, mas aí acaba acelerando muito. E sim, cada um de nós aqui está no campo de compreensão. Lógico que, em auxiliando por meio da gravação do YouTube, os irmãos podem, por exemplo, depois de ver os vídeos, e lógico, também entrar em contato comigo, que sempre estou à disposição, tá bom? Então peço desculpas de estar muito sério, está corretíssimo esse irmão espiritual, é um desafio que eu preciso sim melhorar, sou muito ansioso, mas eu costumo dizer, é um defeito de fábrica, e o que isso quer dizer, caríssimos? Vem de reencarnações anteriores, então para lapidar em uma única é difícil, mas eu gosto sempre quando as pessoas me apontam aquilo que precisa ser melhorado, porque elogio não cresce, não faz com que as pessoas acendam espiritualmente, então apoio de corpo e alma neste conselho desse querido irmão espiritual. Tá ok, caríssimos? Vamos então buscar o encerramento do nosso bate-papo fraterno dentro dessa proposta, dessa nossa reconstrução, ainda divisando que, portanto, ser cristão é construir atitudes fraternas, contribuindo para assim um mundo melhor, com o sacrifício do nosso orgulho, egoísmo, vaidade, inveja e dos outros instintos possam por nós mesmos ser eliminados, concluídos desta etapa evolutiva reencarnatória. Lembra o que eu disse, caríssimos? Estão vindo seres transcendentes, de estágios evolutivos de regeneração muito mais avançado em comparação ao nosso homem. Então, para que possamos ter a oportunidade por meritocracia nossa mesma, construída em simplicidade e unidade, é imprescindível que esforcemos para gabaritarmos em aqui retornarmos. O momento é agudo da humanidade, caríssimos, acreditem. Mas vamos conseguir. É um grande desafio após esta casa cúpula espiritual e os trabalhadores encarnados buscam nos alertar para que tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver e principalmente o que há de nos salvar em existência nesta e nas próximas e sucessivas encarnações. Mãos de agir onde quer que nós estejamos. Caridade e fraternidade foi o convite agora deste tópico. Sabemos que não somos perfeitos, nenhum de nós, moral e intelectualmente. Lógico que não, estamos no final de provas e expiações. Que nem todos estão na mesma faixa de entendimento ou compartilham de nossas opiniões. Contudo, somos todos irmãos e ajudamos ou buscamos nos ajudar reciprocamente. Tornaremos a nossa caminhada mais harmoniosa e menos dolorosa. Olha o início deste tópico.
que vem ao encontro dessa informação deste irmão espiritual que deu a passividade na médium e que é natural o intercâmbio entre mundos, caríssimo. Ainda que aconteça ao vivo, está tudo certo. E isso é um convite para que reconstruamos. Eu tenho que levar isso para a minha individualidade. Os senhores e senhoras, em outros pontos que precisam também se livrar, devem também reavaliar-se consciencialmente, porque só assim teremos a oportunidade de voltar a este ordem limpo, aonde muitas vezes vemos a lua cheia, as muitas moradas da casa do Pai, o sol expoente convidando-nos a dizer: cada dia uma nova oportunidade reencarnatória, ainda que estejamos em um mesmo corpo físico. Olha como essa lição é transcendente, não é verdade, caríssimos? Deste capítulo 18, itens 6 a 9. Estamos partindo para o fechamento do nosso bate-papo fraterno, tudo bem? Assim, Senhor, que saibamos agradecer a bênção da nossa atual encarnação. É ímpar. Lembra que eu disse? Pouco mais de 8 bilhões estão encarnados atualmente, em carne e osso. Mas afirmamos, irmãos espirituais, que existe um novo, possível voltar, cerca de 16 bilhões de seres, somando caríssimos, quase 25 bilhões de seres espirituais no reino nominal, nas duas dimensões, material e espiritual, buscando as suas evoluções, as suas ascensões, para que rumemos juntos ao mundo de regeneração. Que sejamos úteis no campo do bem, da caridade e da fraternidade, e façamos por merecer todas as bênçãos que nós recebamos desta casa, de nossos mentores individuais, ou aonde quer que nós estejamos, pelo bem agir de muitos que estão lá fora e querem também a transformação de si mesmos, como também da humanidade. Olha esse querido irmão, caríssimos, sempre trago ele nas minhas exposições evangélicas, nos nossos bate-papos fraternos, Neio Lúcio, que muito trabalhou com Chico Xavier, e aqui com a ajuda da IA, ele nos traz essa imagem colorida da oportunidade, a qual ele vai nos dizer o seguinte: olha como foi cirúrgico aqui também, Neio Lúcio, dizendo-nos o seguinte: bem-aventurados são aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, como também o sábio e inculto, o bom, mas principalmente o mal. E o que é o mal? A ausência ainda de conhecimento, permanência ainda de ignorância, mas que um dia transformar-se ainda em benesses aos seus espíritos imorais, com o espírito de serviço e de entendimento que cada um de nós está integral e evolutivo, é lógico, dando a cada um de conformidade com os seus méritos, ações no bem, de baixo para cima e de dentro para fora, e necessidades de compreensão que cada um de nós está em uma oportunidade diferente reencarnatória, deixando sinais de melhoria, de relação e bem-estar e de contentamento onde quer que nós estejamos. O que Deus nos afirma, caríssimos, está fora do que nós estamos buscando construir com a ajuda das intuições aqui neste prezado momento, nesta sexta-feira à noite. Não esforçar os erros. Então, caríssimos, para que assim venhamos ao encontro dessas informações transcendentes que transformarmos em seres melhores de que permitamos para tanto. Também gosto de trazer a novo o Bezerra de Menezes Cavalcante no feixe dos meus bate-papos fraternos. Ele vem nos dizer, caríssimos, esse ser que muito trabalha em prol da humanidade, que solidários nós seremos união, mas se formos separados uns dos outros, apenas então somente seremos o quê? Pontos de vistas. Por que mesmo? Porque não estaremos sendo úteis aos mais necessitados. E é o que Jesus quer que nós sejamos. Maria Rosa Mística de Nazaré também quer que nós sejamos. E todos os nossos mentores individuais estão esforçando-nos para tanto. Vem ainda Bezerra dar um feixe a este seu convite, afirmando-nos juntos alcançaremos, atingirmos os nossos propósitos existenciais, ou seja, reencarnatórios. Também trago Giovanni de Pietro de Bernardone, aquele ao qual nós o conhecemos por Francisco de Assis, em um dos trechos bem lá do século XI, em sua última encarnação, quando aqui ele esteve conosco, em uma das suas orações que tanto escutamos nas casas espíritas, inclusive o irmão músico que colocou para nós a oração, a prece a São Francisco de Assis, vem nos convidar para que sejamos um instrumento da paz no mundo onde quer que nós estejamos. Caríssimos, estamos sendo, vamos levar esse ponto de interrogação, porque eu tenho certeza que todos nós, sem exceção, nas duas dimensões da vida, precisamos nos melhorar para valer a pena os esforços dos nossos mentores individuais. E estes, neste feixe desse nosso bate-papo fraterno, que muito deixaram aqui materializado nos 2 últimos séculos, perguntamos consciencialmente: filhos, fizemos o que nós podíamos para que vós
tivesses ao longo de vossas encarnações ferramentas para que modificassem-se diariamente. Estão assim fazendo, caríssimos, para que um dia também cada um de vós sejais luz aonde quer que vós estejais, como bem agir na caridade e na fraternidade. É o convite deste feche do nosso projeto, tá bom, caríssimos? Assim sendo, agradeço-vos partindo para o término desse nosso bate-papo fraterno, praticamente a casa cheia em uma sexta-feira à noite, onde todos nós estamos cansados dos 5 dias úteis, a qual tenho certeza que todos nós trabalhamos, seja no campo profissional ou até mesmo no campo doméstico. Mas queremos nos reconstruirmos diariamente. Então, os esforços, mesmo os cansados de aqui estarmos, é para que venha a valer a pena, para que cada semente que seja plantada em nossos espíritos, ela venha a eclodir toda vez que estivermos sendo testados e sermos úteis aos nossos semelhantes. Como esta irmã espiritual que foi útil por meio da mediunidade da irmã encarnada em conscientizar-me do que eu preciso melhorar, e tem que ser assim mesmo. A humildade, a simplicidade, saber aceitar os nossos defeitos e os corrigirmos, e os potencializarmos, e os transmutarmos do negativo para o positivo. É um grande convite. O meu aqui fica um convite para que se inscrevam em meu canal no YouTube. Caríssimos, um ótimo resto de final de semana. Até uma próxima oportunidade. Desejo-vos na sequência dos passos para que possam receber o melhor no campo das reenergizações ectoplasmicas. Sairemos melhor daqui novamente, caríssimos, e que façamos valer a pena essas reenergizações aonde quer que nós estejamos. Que assim seja, graças a Deus. E um irmão aqui vai fazer as vibrações finais, ou está tudo certo? Ou eu mesmo faço? Eu posso fazer? Tá ótimo. Caríssimos, então, quem estiver à vontade, quer fechar os seus olhos, eu diria que o nosso evangelho de hoje, a proposta do capítulo 18, 36 a 9, já é um feixe de uma vibração transcendente de Deus, empreender em gratidão à fonte criadora de Deus. Ao meio da vida da Galileia, Jesus com a rosa mística de Nazaré Maria. Ao nobre José, que muitos afirmam ser um dos mestres ascensionados da humanidade, São Germán, à cúpula espiritual do CF Barueri, aos nossos mentores individuais, caríssimos, que essa gratidão seja uma oração, uma conversa sincera para com todos eles e para conosco mesmo, para que saímos melhores, reconfortados e conscientes de que nós somos os artífices da construção da nova terra, aonde quer que nós estejamos, sendo felizes e proporcionando a felicidade, amenizando as dores dos nossos semelhantes, aonde quer que eles estejam. Que assim seja, graças a Deus, e um ótimo resto de noite a cada um de nós.